melhor personagem ou o mais detestável? O Tom Wambsgans foi ovacionado e muito criticado pelos fãs de Succession, série da HBO. Então eu separei 5 cenas que ajudam a gente a analisar a inocência, as dissimulações e os ataques de fúria do Tom. Pra quem não me conhece, eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Aquele aviso tem spoiler pela frente. O Tom parece ser o único personagem inocente no meio de uma família tão traiçoeira como os Roy. Só que será que ele é tão inocente assim? O que o Tom quer? Ele quer amar, ele quer um casamento estável, ele quer ser feliz, ele quer filhos, mas ele também quer riqueza, poder, controle. A grande questão é que esses desejos são negados a ele durante 4 temporadas e isso vai produzir bastante sofrimento. Até que, num final que transborda tragédia e muita ironia, parece que o Tom venceu, finalmente, os jogos de sucessão. Nas primeiras cenas da série, a gente entende muito rapidamente quem é o Tom. Ele só quer ajudar. Seja pegando um café ou se oferecendo para ser o CEO do Império. Tem algo de mascarado no Tom. E por que a gente ama odiar esse personagem? Porque todo mundo conhece um Tom. Ele é bem ambicioso, mas ele é menos habilidoso do que ele gostaria de ser. Ele tem uma certa dificuldade de sentir o ambiente, de entender o timing das jogadas desse jogo voraz de amor e poder. E aí qual que é o arco narrativo do Tom? Ele vai amadurecendo, ele vai embrutecendo, entendendo que a crueldade é uma premissa para poder fazer parte dessa família. Só que isso produz uma instabilidade avassaladora no Tom. Ele vai tendo muita dificuldade de encontrar prazer e conforto. Ele sofre. Só que ele também aprende a causar bastante sofrimento e ele aprende isso muito bem, diga-se de passagem. E aí nenhum objeto vai oferecer para o Tom a possibilidade de treinar essa crueldade com tanta intensidade quanto o Greg. E são muitas as cenas em que ele vai precisar inferiorizar o Greg. Por que ele faz isso? Primeiro porque o Tom se sente sempre um grande perdedor nesse jogo, e ele enxerga no Greg outro perdedor. A diferença é que o Greg é um perdedor da família, enquanto o Tom é um completo forasteiro. Então tratar o Greg dessa forma tem um ganho duplo. Primeiro, porque diminui a vantagem suposta que o Greg teria nesse jogo. Segundo, porque faz com que o Tom também se sinta menos sozinho. Ele encontra alguém que é perdedor como ele, o seu Disgusting Brother. Irmãos Detestáveis é, aliás, um apelido que revela bastante. Porque tem semelhança e tem também esse lado detestável. Mostra como o Tom se atrai pelo Greg, mas ao mesmo tempo também se repele pelo Greg. Mas indo pro outro lado, então por que será que ele gosta do Greg? Porque talvez o Greg seja o único nessa família que ofereça ao Tom algumas migalhas de honestidade. Alguém que enxerga o Tom. E alguém que até parece admirar o Tom em algumas cenas, mesmo que seja uma admiração meio sintética. E também uma pessoa com quem o Tom sente que pode ser um pouco mais honesto, um pouco mais franco. Ou seja, a gente tá no âmago do narcisismo das pequenas diferenças, quando a gente entende que não são só as grandes diferenças que nos tiram do sério, mas especialmente aqueles pequenos detalhes que nos distinguem e nos diferenciam dos nossos semelhantes. É o narcisismo das pequenas diferenças que faz a gente sentir coisas como: ele tá me copiando, ele acha que ele é melhor que eu, ele quer o meu lugar, mas eu vou mostrar pra ele que na verdade eu sou o melhor e eu sou o dono disso aqui. Daí estimular a paranoia no Greg é uma forma de dar vazão a essa agressividade acumulada no Tom. E claro, também sentir algum tipo de controle. O Greg vira pro Tom esse único canal que pode controlar, que pode bater ilimitadamente. É interessante que nessas muitas cenas de abuso, o Tom não parece sentir muita culpa. Eu fico até me perguntando se, inconscientemente, talvez a Shiv não tenha se conectado ou se interessado por esse lado, essas tendências mais perversas do Tom. Quase como um vínculo de repetição entre o pai e o marido. A relação do Tom e da Shiv, aliás, é pra mim uma das melhores construções de Succession. E um exemplo muito preciso da tragédia que pode ser amar alguém. Mas vamos do começo, por que será que eles se apaixonam? Tem algo da ordem do Tom conseguir proteger e acolher a Shiv toda vez que ela cai. E ela cai muitas vezes ao longo da série. E claro, sustentar uma instabilidade radical que constitui esse laço. E o que a Shiv é capaz de oferecer ao Tom? Um vínculo cheio de ataques, mordidas na carne. Até porque parece que esse é o único tipo de relação que ela conhece. Ela vai propor uma relação aberta na noite de núpcias. Ela vai passar uma festa inteira na casa deles, negociando e sabendo da demissão do Tom sem falar nada. Ela vai dizer: eu não te amo, mas eu te amo. Ela vai inclusive dizer: Tom Wambsgans finalmente me fez sentir alguma coisa depois de alguns anos de casado. O que importa bastante pra gente na análise dessa relação? O Tom consegue sustentar essa relação Guerra Fria durante um bom tempo, só que isso vai se tornando insuportável.
Na cena da praia, no final da segunda temporada, eu diria que a gente tem o início do fim, pelo menos pro Tom. O Tom se questiona, será que ele seria mais infeliz sem a Shiv do que ele já é estando com ela? Então, no lugar deles se aproximarem e relaxarem, eles se desvencilham. É como se essa ilha deserta, no lugar de um paraíso, fosse a denúncia de como essa relação tá sem vida, tá árida, tá vazia. Daí na cena em que o Tom, na quarta temporada, dá um escorpião de presente pra Shiv, a gente tem um clímax antes do desmoronamento. Aqui eu penso que o Tom tá dizendo 3 coisas com esse presente. Eu sei que você é capaz de me dar uma ferroada no meio das costas, como na fábula do sapo do escorpião. Eu sou, ou eu quero ser também peçonhento, como você. E mesmo que você seja um animal perigoso, eu ainda sou capaz de te prender nesse bloco de vidro, te capturar. É simultaneamente uma denúncia, uma identificação projetiva e uma ameaça. E claro, um xiste que acaba dizendo demais. E daí nesse mesmo episódio, a gente vê essa relação vir abaixo. Essa panela de pressão estoura depois de 4 temporadas cozinhando. O que tá em cena nessa varanda ou nessa beira de penhasco? Que uma mesma pessoa é capaz de fazer a gente se sentir no céu e também nos arremessar nas profundezas do inferno. Esse potencial destrutivo do amor é mesmo um dos maiores mistérios da vida. Só que voltando pro Tom, esse episódio também nos mostra muito cristalinamente como que esse sujeito se comunica, ou se porta. No lugar de dizer o que ele quer, ou do que ele tá afim, ou do que ele não vai topar, ele vai tolerando e ele vai acumulando, e isso vai inflando essa guerra que existe entre ele e o outro. O final da série aponta para uma possível mudança de posição. Como será que essa relação vai ser agora que o Tom tá numa posição de mais poder? Em um dos episódios mais antigos, a gente tem uma pista do desfecho do Tom quando ele conta pro Greg a história do Nero e do Esporo. Quando ele conta isso pro Greg, a gente tem uma pista de que, assim como o Nero, o Tom também vai empurrar sua esposa da escada. E essa vai ser uma traição da qual os dois nunca vão se recuperar. Além disso, olha a posição na qual ele se coloca aqui. A de rei, a de imperador, a de superior. O Tom talvez não acredite, lá no fundo, que ele é inferior a todos os Roy. Na verdade, ele é superior à realeza. E ele não se defende dos ataques dessa realeza porque ele, em tese, é moralmente muito melhor que eles. E como diz um grande analista amigo meu, bonzinho é puro ódio. Indo longe nas elaborações, eu penso que por mais dinheiro e poder que o Tom alcance, ele continua sentindo o mundo como um menino bonzinho, pobre e não muito popular que talvez ele tenha sido. E voltar a ser esse menino é talvez um dos maiores pavores do Tom. E de alguma forma, ele parece projetar esse menino no Greg. Daí vale a gente apontar que no lugar de elaborar, de escutar esse menino, o Tom passa todos os episódios tentando calar esse pedaço de si a qualquer custo. E o que isso produz? Exatamente o contrário do que ele quer. Vai produzir uma série de situações que ele experimenta exatamente como esse menino não amado, impopular, rejeitado e meio fraco, sabe? A gente vai vendo uma oscilação meio desesperadora e muito privilegiada desse suposto rico menino pobre no meio de tantos pobres meninos ricos. Daí qual que é o nó disso tudo para nossa análise? Que Tom precisa ser humilhado por esses meninos e meninas para conseguir o que quer. Na cena da festa, o Madison pergunta pro Tom que tipo de líder ele é, e ele responde com outra pergunta, quase como se interrogasse que tipo de líder você quer que eu seja. Isso é pra gente outra síntese do funcionamento psíquico desse sujeito, se oferecer pro outro na posição de objeto. E aí aqui a gente tem outra síntese do funcionamento psíquico desse sujeito, se oferecer pro outro na posição de objeto. Não é uma posição fácil de sustentar, mas ela também tem um ganho duplo. Primeiro, de se colocar numa posição em que não se precisa bancar o próprio desejo e nem as responsabilidades que o desejo acarreta. Segundo, porque dá pra sempre culpar o outro pela sua felicidade ou pelo que não foi alcançado. E é isso que a gente vê ao longo da série pro objeto Tom. Ele vai ser derrubado por um Roy, apanhado por outro e depois derrubado novamente e assim vai. Num jogo muito difícil, muito doloroso de resgate e abandono. E daí é muito interessante, porque ele diz pra Shiv na briga, você ia me deixar ir pra cadeia. E ela responde, mas você se ofereceu. Mas afinal, o Tom é um coitadinho ou o mais perverso de todos? Nenhuma das duas coisas. Elaborando um pouco a nossa análise, eu diria que o Tom é um grande ressentido. E quem melhor que um ressentido pra assumir a vaga de absorver a dor, ou pain sponge, como diz o Madison. Toda vez que a gente vê o Tom descontar alguma coisa no Greg, a gente sente esse acúmulo de ódio do Tom. Ele pode parecer um homem muito fino apreciando uma boa garrafa de vinho, mas a verdade é que ele queria estourar essa garrafa na cabeça de alguém. Qual que é a prisão do ressentido? Atribuir sempre pro outro a responsabilidade por aquilo que o faz sofrer. Onde é que a gente vê isso com muita nitidez? Na cena da festa, em que o Tom passa um episódio inteiro reclamando que tá cansado, sendo humilhado,
no lugar de se retirar e ou impor limites. É um contínuo ressentir de uma mágoa ou de um lamento que parecem infinitos e que pedem algum tipo de desforra, de vingança. O ressentido é um vingativo que não se enxerga como tal e que também não tem coragem de desempenhar o ato de vingança. Até quando Tom se vinga da Shiv no final da 3ª temporada, se alinhando com o Logan, ele diz que foi sem querer. O conteúdo psíquico segue parado e o ressentido vai ressentindo. O ressentido não é alguém capaz de perdoar ou de esquecer. É alguém que quer não esquecer. Não atravessar o mal que tornou ele uma vítima, até porque isso significa perder a posição de vítima. O ressentido se coloca em situações de mártir para ser salvo. É como quando ele é o bode expiatório no depoimento do Congresso. Ou mesmo quando ele é humilhado na frente de todo mundo na festa de família. Daí o que acontece quando não é salvo? Ganha 2 vezes. Porque não perde a posição de vítima e ainda ganha novas razões para continuar se queixando do mundo. Ocupar essa posição é também uma forma de tentar burlar a falta que constitui todos nós. Porque o ressentido não se enxerga como ser faltante, mas sim como ser prejudicado. Só que não vai ter saúde psíquica possível para esse sujeito enquanto não conseguir desarticular essa posição de vítima da vida. Vai dar trabalho. Tem muito sofrimento na posição ressentida porque o sujeito não consegue tomar para si as rédeas da própria vida. Vai se sentindo desapropriado de si mesmo. E acaba preso numa repetição muito mortífera e também na destrutividade da inveja. E daí tem uma frase muito boa do Nietzsche, o filósofo do ressentimento. Como vós escolhestes a virtude e o peito estufado, mas ao mesmo tempo olhais invejosamente para as vantagens dos inescrupulosos, com a virtude renuncia-se contudo às vantagens. A pretensão do ressentido é que dá para se manter no impasse, como se desse para ganhar o jogo sem jogá-lo, ou pelo menos sem bancar que tá jogando. Só que o final dessa história é que o jogo acaba engolindo o Tom. E esse grande ressentido vai, então, finalmente bancar uma posição. A posição de, entre aspas, vencedor. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando nos nossos impasses, virtudes, vantagens e, claro, tomando bastante cuidado com os nossos ressentimentos. Até mais!